Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação de Frank Valverde. Na pauta do programa de hoje, direitos humanos e a população indígena. A pandemia da Covid-19 já afetou 163 povos e matou 1.224 indígenas, segundo a PIP. Paralelamente a isso, os povos originários ainda precisam enfrentar a invasão de terras, a violência do Estado e a constante violência de direitos. Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com a Claudine Mello, historiadora e fundadora da Étnico Eduque, consultora educacional e ativista de direitos humanos. A Priscila Oliveira é pesquisadora e ativista da Survival Internacional, movimento global pelos povos indígenas. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com Frank Valverde. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel. Bom dia, Claudine, Priscila e você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Seu destaque da semana, Franklin. Meu querido, o destaque ainda é CPI, né? Eu estou sendo redundante, mas realmente acho que o país está meio movido em função da CPI da Covid. E o destaque da CPI da Covid é que a comissão vê alguns indícios, né? Não está provado nada, mas há indícios de que o presidente cometeu crime de prevaricação com relação ao caso da Covaxin. De que forma? Ficou sabendo que tinha algum problema na compra e não tomou nenhuma providência. Isso chama-se prevaricação. Quer dizer, o nome parece que está xingando, né? Mas não, é prevaricação. Você deveria ter tomado uma atitude como um profissional do governo, né? O responsável, aliás, o responsável máximo, ficou sabendo, fechou os olhos e preferiu falar que a vacina não serve para nada, ou então que a cloroquina que é a solução para tudo, quando na verdade é uma grande mentira. Esse episódio pode dar impeachment, Franklin? Gostaria eu que sim, né? Mas é tudo uma incógnita, né? Acho que está tudo na mão do centrão. Né? Aliás, o Brasil está sempre no centro, né? Do centrão. Tá? Da mesma forma que os governos anteriores ficaram reféns do centrão, esse também está. Para onde o centrão for, o que ele resolver é o que vai acontecer. Se eles disserem que sim, terá impeachment. Se não, não haverá nada. Terminará. Bom, diante dessa situação, continua corroendo a base de apoio do presidente da República. Na última pesquisa, ele só teve 23% de intenções de voto, isso contra sim, 49% do Lula. Exatamente, isso é líquido e certo, Joel. Bom dia, Claudine, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, é um prazer muito grande estar contigo, com o Franklin e com a Priscila. Bom dia, Priscila. Seja Bom muito dia. bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Você que fala aí de Londres, os londrinos estão preocupados com essa terceira cepa da Covid? Sim. Era para já ter aberto mais comércios, né, e ter continuado assim essa abertura que começou desde junho, mas eles seguraram um pouco porque agora a maioria dos casos que estão acontecendo aqui em Londres é dessa nova variante Delta, né? Você já conseguiu se vacinar? Já tomei a primeira dose, muito feliz, foi um momento muito emocionante para mim, assim. Me senti uma privilegiada mesmo por poder estar tendo a vacina, enquanto tantas pessoas no Brasil, colegas, familiares meus, ainda não tiveram essa oportunidade. Isso que eu ia te perguntar, você é de Londres, na Inglaterra, como é que você está vendo essa situação do Brasil, com quase 2.000 mortos toda semana? É uma tristeza. Todo dia, Joel. Por dia, desculpe, obrigado, Franklin, por dia. É uma tristeza. Eu mesma perdi familiares para a Covid no Brasil e toda vez que eu acompanho e vejo os dados que não é uma onda que vai e abaixa, né? Parece que o Brasil é uma coisa que vai, é uma onda que vai e que nunca termina, que não tem uma baixa. Então, toda vez que eu abro os jornais e vou ler, né, as notícias do dia, realmente é de arrepiar, é de ficar preocupada, de pensar, nossa, né, como é que esse governo não está agindo para diminuir e acabar com essa epidemia, né? Você acredita que o governo vai ser denunciado num tribunal internacional a respeito da pandemia?
Eu espero profundamente que isso aconteça, espero de verdade, e acredito que sim, acredito que diante de todas as ações, discursos e tudo que ele tem feito desde então, acredito que tem tudo para ele ser denunciado no Tribunal de Haia, sim. Frank, você ia falar alguma coisa? Não, na verdade, fazer a comparação, né? Quando a gente vê aqui a Priscila, que é bastante jovem, né? Que já está sendo vacinada, aqui em São Paulo, que está chegando na faixa dos 40 agora, para você ter uma ideia, a vacinação nas pessoas aqui, né? Mais de 800 indígenas de 40 povos passaram 16 dias enfrentando a pandemia, frio e violência policial para protestar contra a PL 490 de 2007, que ameaça a demarcação de terras indígenas e abre as portas desses territórios para empreendimentos agropecuários, hidrelétricas, mineração, estrada e o garimpo. Contudo, eles deixaram Brasília sem serem ouvidos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Claudine, a situação dessa população indígena fica cada dia mais grave com esse governo. Exatamente, Joel. Isso é o reflexo daquilo que o nosso presidente já havia alertado desde o começo, quando ele foi eleito. Ele disse que não haveria demarcações de terras indígenas no Brasil e que as que tinham sido demarcadas seriam revistas, porque ele não concordava com a Constituição brasileira. Interessante isso, né? O presidente que assume o poder jura sobre a Constituição brasileira que irá cumpri-la. A Constituição de 88 delimitava que depois de 5 anos todas as terras indígenas deveriam estar demarcadas. Portanto, nós já teríamos tido uma resolução desse problema, né? Pós 5 anos da Constituição de 88, mas como não aconteceu durante, inclusive, o período dos governos democráticos, agora, com esse presidente da República, isso ficou inviável. Então, ele já declarou que ele não vai cumprir a Constituição, né? E o seu governo trabalha exatamente para isso. Por isso que os indígenas estão no pior momento da história do Brasil, depois da Constituição de 1988. Priscila, a Survival tem uma resposta, né, para essa situação que vive os 800 indígenas de 40 povos que passaram 16 dias enfrentando a pandemia aqui no Brasil. A Survival está acompanhando, né, desde o início, esse levante indígena, que é assim que eles têm chamado, né, que é realmente uma manifestação, uma mobilização importantíssima nesse momento de ataques tão graves, né, aos direitos indígenas, que são protestos para duas coisas principais, né, que é o PL 490, que é esse que a Cláudia estava comentando, e também do marco temporal, né, que está para ser votado em breve, se não mudarem novamente, deve iniciar o voto agora na quarta-feira, e esse PL 490, ele traz, assim, é um retrocesso, é uma ameaça tão grande aos povos indígenas que ele, na prática, vai realmente inviabilizar a demarcação de terras indígenas, né? E não só isso, né? Ele também quer abrir as terras indígenas para empreendimentos econômicos, como garimpo, como a construção de hidrelétricas, o agronegócio, e tudo isso sem o consentimento prévio, livre e informado das comunidades indígenas. Então, é realmente um momento, como a Cláudia falou, o pior desde a redemocratização. Claudine, a queda do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem algum significado importante para as populações indígenas do país? Como as próprias lideranças indígenas disseram, agora em Brasília, né, eles estão aí, como você disse, nesse levante pela terra já há vários dias. Quando eles receberam a notícia, de alguma maneira ficaram contentes, vamos dizer assim, porque o Ricardo Salles é um grande inimigo dos povos indígenas, né, a declaração dele em reunião pública gravada, né, dizia isso, que era o momento de deixar a boiada passar, e ele agora está sendo investigado, né, no crime de facilitação de madeira, né, de transporte ilegal de madeira, né, comércio ilegal de madeira, por isso mesmo é que ele pediu para sair, né, ele foi exonerado, mas na verdade ele pediu para sair exatamente porque havia uma ameaça de que ele seria preso, né, de que o Supremo Tribunal Federal iria decretar a prisão dele,
por ele estar envolvido nesse processo de crime, né, de madeira no Brasil. Então, os indígenas ficaram felizes, mas, ao mesmo tempo, o governo imediatamente nomeou Joaquim Álvaro Pereira, que é também uma pessoa totalmente ligada ao agronegócio no Brasil, à Sociedade Brasileira Rural. Ele é um dos conselheiros dessa Sociedade Brasileira Rural, portanto, ele representa também interesses muito voltados para o agronegócio, que são inimigos diretos dos povos indígenas. Então, os povos indígenas continuam muito preocupados e desacreditados de que o Ministério do Meio Ambiente vai fazer alguma coisa em favor deles, né? Pelo menos na consulta pública, né? Como Priscila dizia. O que os povos indígenas querem ser consultados a respeito daquilo que é direito deles, mas sempre as decisões do governo tiram o direito dos povos indígenas serem consultados sobre qualquer coisa. Como a Survival vê esse retrocesso em relação à população indígena no país, Priscila? Como a gente já falou, né? Esse é o pior momento para os povos indígenas desde a redemocratização, né? A Survival, antes da chegada do Bolsonaro, a gente costumava trabalhar com campanhas específicas, né? Locais, focais, com grupos específicos, né? E desde a chegada do Bolsonaro, a gente não consegue mais fazer esse tipo de trabalho, né? O trabalho agora é de uma campanha de pare o genocídio, porque a ameaça que vem, ela está afetando todos os povos, né? Todos os povos indígenas, inclusive aqueles que já têm terras demarcadas. Então, não dá para a gente focar em coisas específicas, né? A gente tem que trabalhar realmente numa mobilização contra o genocídio, né? Inclusive, também, a ameaça contra os povos indígenas isolados no Brasil, ela está maior do que nunca. São ameaças, assim, de todos os lados. Inclusive, a PL 490, ela também traz uma brecha para acabar com a política de não contato, que está em vigor desde 1987, que é uma política importantíssima para manter esses povos indígenas protegidos, né? Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. ONU desenvolve projeto em saúde e bem-estar para os povos indígenas no Brasil. Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações. As Nações Unidas no Brasil e o Escritório da ONU para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, estão cooperando em um projeto de informação para povos indígenas. O objetivo é desenvolver a educação para a saúde e o bem-estar das populações indígenas, com uma abordagem pedagógica, multilingue e intercultural. A iniciativa divulga informações que fomentam a proteção dos povos indígenas no Brasil, especialmente os afetados pela crise provocada pela pandemia de Covid-19. Os vídeos mostram o trabalho realizado com 7 etnias indígenas, todas residentes na Amazónia e em Roraima. Em comunicado, a agência diz que a produção de vídeos na língua materna de cada população tem sido um processo essencial para preservar o seu património imaterial. Os vídeos promovem direitos e saberes tradicionais, aumentam a consciencialização sobre a sua riqueza cultural e o contacto entre as populações indígenas e a sociedade. A ação também destaca prevenção e tratamentos para doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatites virais e Covid-19. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre os direitos humanos e a população indígena, com a Claudine Mello, que é fundadora e educadora da Étnico Eduque, e ativista de direitos humanos, a Priscila de Oliveira, que é pesquisadora e ativista do Survival Internacional, Movimento Global pelos Povos Indígenas. Nessa matéria da ONU, Claudine, a gente observou que há um processo de conscientização, uma preocupação da ONU, né, com a população indígena no nosso país. O grande problema também é que o campo progressista do país ainda não colocou de uma maneira definitiva, né, na sua agenda, a luta pela população indígena. Exatamente. É a esperança que nós temos, é que agora, diante desse quadro de horror que nós estamos vivenciando no Brasil, a Frente Progressista e o próximo candidato à presidência da República, que, né, num número bastante acentuado, tem se destacado como sendo o ex-presidente Lula, né? A intenção de voto é grande em relação a ele, então que ele coloque na pauta, né, de interesse do seu governo, se eleito for, essa questão de demarcação de terras, que fique definido isso de uma maneira
que inviabilize qualquer outro tipo de ataque contra os povos indígenas. Nós temos uma contradição muito grande no Brasil. A Comissão de Cidadania e Justiça votou a favor de uma PL que os indígenas chamam PL da morte, que é a 490. Vejam bem, eu vou repetir, Comissão de Cidadania e Justiça. Quer dizer, a própria Comissão de Cidadania e Justiça viola a Constituição brasileira, ela é injusta. Então, realmente, se depender das leis brasileiras na atual situação política, econômica, social do Brasil, os povos indígenas estão totalmente desamparados. Então, vai ser preciso mesmo que a Frente Progressista do Brasil assuma o seu papel de respeito, né, aos povos indígenas e aos direitos inalienáveis, originários deles, e faça uma proposta que, de fato, respeite a Constituição. É só isso que os povos indígenas querem, que se respeite a Constituição. Franklin, agora vamos falar de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Nós temos uma enquete, né, importante, que mostrou a opinião dos nossos seguidores. É verdade, João. A cada programa que nós apresentamos aqui na Brasil Atual, nós fazemos uma enquete relacionada com o tema do programa que está sendo apresentado. E para o tema de hoje, né, a questão indígena, nós fizemos a seguinte enquete. Você acha que as medidas do governo são suficientes para proteger os povos indígenas? E olha só o resultado, 6% ainda disseram que sim, que as medidas são suficientes. Por sorte, a população brasileira, ou pelo menos na nossa enquete, né, a gente conseguiu registrar isso, 94% das pessoas registraram que não, que as medidas que estão sendo feitas não são suficientes para proteger os povos indígenas, Joel. E é só um dado interessante que eu queria acrescentar, quando foi colocado aí a respeito do novo ministro do Meio Ambiente, né, o Joaquim Álvaro Pereira Leite, tem que ser acrescentado também, né, que a família dele é uma família ligada a fazendeiros de café aqui em São Paulo, bastante tradicional, pleiteia há muito tempo um pedaço de terra indígena no Jaraguá, aqui em São Paulo, que é uma das poucas reservas indígenas que nós temos aqui na cidade de São Paulo. E a família está disputando. Então, o que pode se esperar, né? Até devolvo para você, Joel, para a Claudine e para a Priscila, o que pode se esperar de um ministro que tem interesses pessoais, né, pelos familiares, digamos assim, não pessoais, mas familiares, né, nessa questão da disputa de terra indígena, né? Essa área do Jaraguá aqui, na região aqui de São Paulo, é muito disputada também pela especulação imobiliária. Não é isso, Claudine? Exatamente. Nós, inclusive, já gravamos um mini documentário pelo Observatório do Terceiro Setor, exatamente lá, nas terras indígenas do Jaraguá, tratando desses e de outros assuntos, né? A terra indígena Jaraguá é a menor terra indígena demarcada do Brasil. É 1,7 hectares, para uma população de cerca de 600 indivíduos, entre mulheres, crianças e jovens lideranças. Recentemente, vocês, inclusive, entrevistaram também uma jovem liderança indígena, né, que falava exatamente sobre isso. Então, foi muito bom o Franklin trazer isso à tona, né, sobre o Joaquim Álvaro Pereira Leite, porque, de fato, ele, para o povo do Jaraguá, para os Guarani Mibiá do Jaraguá, ele é uma grande ameaça, porque ele está realmente dentro dessa disputa territorial no território do Jaraguá, e é inadmissível que a gente aceite uma coisa como essa, porque é um restante de Mata Atlântica em São Paulo. Defender a terra indígena do Jaraguá é defender a nossa própria saúde em São Paulo. Hoje, por exemplo, eu acordei, olhei para o horizonte e vi uma massa cinzenta, porque há dias não chove na cidade, né? E com esse desmatamento na Amazônia, nós não temos realmente possibilidade de chuva nessa região, que se não fosse a chuva, nós estaríamos vivendo um deserto. Então, defender a Mata Atlântica, esse resquício de Mata Atlântica, não é defender só os interesses dos povos indígenas, que são originários, mas defender o interesse de todos nós. Então, é um caso a ficar bastante preocupado. É uma boa lembrança, viu, que o Frank e a Claudine deu. Se você estiver interessado em assistir esse documentário do Observatório, está lá na nossa página, é só procurar. A Claudine explicando de uma maneira didática as dificuldades e a história daquela população indígena, a população Guarani ali, que fica no Jaraguá, na zona oeste da cidade de São Paulo. Eu assisti... Joel, para quem está nos ouvindo, que assista também esse vídeo, esse mini documentário que nós realizamos.
Basta entrar em observatório3setor.org.br, está ali na nossa página. Priscila, esse conflito de interesses do novo ministro do Meio Ambiente, como é que você está vendo aí? Eu acho que, na verdade, isso reflete o conflito de interesse, assim, de todo o governo e da bancada ruralista, né? Porque é exatamente isso que eles querem. Eles querem abrir os territórios indígenas para explorar economicamente, seja para liberar o garimpo, seja para liberar o agronegócio, a exploração de madeira. E é nisso que a gente tem essa nova campanha, né, que eu vou comentar agora, que faz parte da campanha maior de pare o genocídio, como eu estava explicando, né? Que essa campanha chama Assina FUNAI. A gente tem, existe um lobby do governo do Bolsonaro e dos seus aliados que estão querendo abrir a 7 terras de povos indígenas, que atualmente eles estão sendo só protegidas por um regulamento que chama restrição de uso. Esse regulamento, ele foi previsto num decreto de 1992, se eu não me engano, e ele serve para proteger terras indígenas que têm presença de isolados, mas que não puderam ser demarcadas ainda. Então, esse regulamento ele tem que ser renovado a cada 3 anos. E aí o que acontece é que esse ano, 3 restrições de uso vão vencer, vão expirar. Então, existe uma pressão muito grande para que essas restrições não sejam renovadas, ou para até mesmo que diminuam as terras indígenas, né? Então, são 3 terras, é a terra indígena Piripicura, no Mato Grosso, a terra Jacareúba-Catauaxi, no Amazonas, e a Pirititi, em Roraima. E no ano que vem, logo em janeiro, tem também a terra Ituna e Itatá, que vai também ter a sua restrição de uso expirada. E a terra Ituna e Itatá é interessante, porque existe uma pressão muito grande lá, muito grande, principalmente por parte de grileiros, e até mesmo com o envolvimento de um senador chamado Zequinha Marinho, que ele alega que não existem indígenas isolados naquela terra indígena, mesmo que a FUNAI já tenha provado durante anos que existe sim a presença de indígenas isolados. Então existe essa pressão muito grande, e essa campanha que a Survival está trabalhando junto com a COIAB, junto com organizações indígenas e indigenistas como o OP e a OPAN, para pressionar a FUNAI a assinar essas restrições de uso para continuar protegendo esses indígenas isolados, porque se a terra deles for aberta, significa o extermínio desses povos, simplesmente. E, atualmente, essas 7 terras indígenas, elas protegem mais de 1 milhão de hectares da Amazônia, o que é muito importante também, né, para pensar não só a proteção dos indígenas isolados, mas também do bioma amazônico. Como é que nós vamos impedir esse absurdo, Claudine? Nós precisamos nos mobilizar, a sociedade brasileira, por isso que é tão importante a gente gravar um programa como esse, para poder viabilizar que a sociedade brasileira entenda de uma forma muito, muito fácil, né, o que está acontecendo, porque às vezes a gente fala numa linguagem muito complicada, muito academicista, e a sociedade não entende direito. Então é preciso falar nesse linguajar que nós estamos falando aqui, de uma forma muito simples. Ou a gente se envolve com a questão indígena, não só para a proteção desses povos, que é minoria no Brasil, é menos de 1% de toda a população brasileira, ou a gente está assinando um decreto de destruição do meio ambiente em todo o território nacional. E o Brasil impacta o mundo inteiro. Então, é por isso que as organizações internacionais estão preocupadas. Fala-se muito de interesses econômicos, mas não é isso. É que nós estamos num momento, no mundo inteiro, né, em que ou a gente coloca um freio na situação de destruição do planeta, ou o planeta vai nos destruir, porque a Terra ela vai continuar existindo, mas nós não vamos poder existir, né, com aumento de temperatura, 3, 4 graus, por exemplo, né, com desgelo, com inundações, nós não vamos conseguir viver dessa maneira. E o Brasil é realmente, como diz, né, o local onde, tendo leis que favoreçam o meio ambiente, pode se tornar um exemplo para o mundo, já que nós temos aí a Amazônia, como ela bem disse, mas não só a Amazônia, como outros biomas, né, tão importantes quanto, como Cerrado, Pantanal. Então, nós precisamos nos envolver por causa disso. Se as pessoas não entendem o que é ser indígena, então entendam que elas estão defendendo o interesse delas próprias,
de suas famílias, de seus filhos, e comecem realmente a procurar compreender mais o que é que os indígenas estão lutando. Eles não estão lutando por terra porque eles querem terra como propriedade privada, como nós não indígenas entendemos. Eles estão lutando pela terra porque eles entendem que a terra é a mãe. Entende? É a mãe de todos nós. Então é isso que nós precisamos, exatamente, nós precisamos entender essa dinâmica, né? Esse novo olhar sobre o planeta e sobre o Brasil. A atuação de organizações internacionais como a Survival tem sido fundamental nos últimos anos, o Franklin, para a gente, nós brasileiros, compreendemos a situação que envolve as populações indígenas do país, Franklin. É verdade, é fundamental diz o texto, né? Que até 2030 espera-se fornecer a identidade civil para todos, incluindo o risco de nascimento, em especial para os povos ciganos, as comunidades quilombolas, os povos indígenas e os povos de comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiros, e as populações ribeirinhas e extrativistas. É muito importante cumprir essa meta, porque a pessoa que não tem a sua identidade, ela fica marginalizada da sociedade e ela é ignorada pelo Estado. E isso é fundamental, que a pessoa tenha essa identidade, que ela possa ser alguém dentro do Estado brasileiro. Ela é um brasileiro que realmente não existe para o Brasil. Lideranças indígenas brasileiras se uniram e lançaram o Parla Índio, um movimento para dar voz e visibilidade política à causa indígena. A iniciativa é uma resposta direta à falta de representatividade no Congresso Nacional. A primeira atitude do Parlamento será entrar com uma ação na Justiça pedindo a exoneração do presidente da FUNAI, que, segundo o movimento, não tem trabalhado para proteger os povos indígenas do país. Priscila, é muito importante essa iniciativa. Como é que a Survival observou a criação deste Parla Índio aqui no nosso país? Eu acho que é fantástica, né? A gente pode ver que o movimento indígena ele tem se fortalecido a cada ano, né? Desde lá de 2004, quando começou o acampamento Terra Livre, que todo ano estava se organizando ali em Brasília. Então, eu acho que é muito importante que a gente veja que tem se fortalecido ao longo dos anos e agora eles criaram esse Parla Índio, né? É fundamental que eles estejam se mobilizando pelos seus direitos, né, pelo seu direito à terra, pelo seu direito à identidade, pelos seus vários direitos, né, que estão previstos na Constituição. E é fundamental também que hoje eu vejo que eu acho o movimento indígena ele está liderando essa mobilização no Brasil contra o Bolsonaro, né? Eu acho que isso é fundamental que a gente comece a observar. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, como que a sociedade civil pode estar ajudando, né? Eu acho que apoiando o movimento indígena, apoiando o que eles estão fazendo, apoiando que eles estão ali na frente da luta, né? Em Brasília, eles foram recebidos ali, eles foram tentar, né, ser recebidos na FUNAI para conversar com o presidente da FUNAI, foram recebidos com balas de borracha e gás lacrimogêneo. Então, assim, e eles estão ali na frente. Eu acho que esse movimento de luta é fundamental e a sociedade civil deveria aprender com eles, deveria apoiar e fortalecer ainda mais esse movimento contra esse governo da morte. Olha, eles são subrepresentados no Congresso Nacional. A Claudine, que é historiadora, vai nos ajudar. Eu me lembro, muitos anos atrás, que foi eleito Juruna, né? Eu acho que até antes no período da nova Constituição ali, nos anos 80, é isso, Claudine? E depois foi tratado como folclore, quando tinha uma série de problemas graves para serem resolvidos em relação à população indígena. Aí se passou o Juruna, aquela coisa toda, que ele foi eleito, se não me engano, pelo o estado do Rio de Janeiro. Tá? E depois continua essa subrepresentação, né? A população indígena nunca, na verdade, teve uma bancada ali para defender seus interesses. Exatamente, porque essa população indígena ela sempre foi ignorada no Brasil. Ignorada porque existe uma educação que foi planejada, né, um projeto político de negar a presença indígena no Brasil. Eles são tratados como eram, né, nunca no presente. Então,
a população brasileira foi acostumada a olhar que não existe mais indígenas no Brasil. Por isso que esses povos indígenas, quando eles reclamam seus direitos, eles não são compreendidos dentro da sua originalidade, dentro da sua etnia, dentro dos seus costumes, da sua forma de viver. Eles são genericamente enxergados, todos como índios, né? E não dentro de cada nação, né? As pessoas não sabem distinguir uma luta de outra luta. E nós temos 305 povos indígenas diferentes, e cada um deles é uma nação, cada um deles tem os seus próprios interesses, a sua própria cultura, a sua própria forma de ver o mundo. Então, é difícil eles romperem essa barreira e entrarem na política de uma maneira mais eficaz, né, ou mais efetiva. Mas nós temos na Câmara de Vereadores uma deputada, que é a Joênia, e ela, inclusive, essa semana, não só trabalhou muito para que a PL 490 fosse rejeitada, como depois que foi aprovada pela CCJ, ela faz uma declaração dizendo, agora, mais do que nunca, nós vamos continuar lutando, porque essa PL, ela vai para a Câmara de Deputados, ela vai ser votada na Câmara, depois ela passa pelo Senado, e se de tudo ela continuar sendo aprovada, eles vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então, os indígenas, como a Priscila bem disse, eles são um exemplo de luta para nós, de luta por direitos. Se a gente quiser aprender como lutar por nossos direitos, olhe para os povos indígenas, porque realmente eles têm dado uma demonstração de luta enorme, né? Tem uma única deputada no Congresso Federal, e mesmo assim, essa deputada conseguir, né, fazer a representação de 305 povos diferentes. Isso é muita coisa, gente. Olha, nós temos um exemplo que é a Constituição, nova Constituição lá no Chile, né, que contempla não só as mulheres, como as populações originárias, né? Quem sabe o campo progressista do país comece a reivindicar um sistema de cotas para que a população indígena seja representada no Congresso Nacional. Isso seria muito importante, Priscila. Sim, com certeza. E além do Chile, tem outros exemplos também na América Latina, né, de uma Constituição que prevê não só uma porcentagem de indígenas para o parlamento, né, mas também outros tipos de espaços representativos, né, de indígenas em seus processos de políticos, né? Então é muito importante. Eu acho que demorou, já deveria ter sido feito há muito tempo no Brasil esse tipo de representação, né? Porque a gente tem uma população indígena muito grande, apesar em termos de representação, de proporcionalidade, é apenas 1%, mas é uma população muito grande e que hoje está defendendo e protegendo grandes territórios meio ambiente e biomas, como a Amazônia, o Cerrado, né? Então, realmente, acho que a gente pode aprender muito com os outros países latino-americanos e tentar implementar algo assim aqui. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão também disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Ô Franklin, a cobertura da grande imprensa brasileira também deixa a desejar em relação à população indígena. É verdade, é sempre considerado como uma coisa menor ou folclórica, como você disse, que era o comportamento que as pessoas tinham ao olhar o Juruna, né, que andava sempre de posse do seu gravador e gravava as conversas, porque a pessoa sempre dizia, não, você não falei nada disso. Não, você falou, tá aqui, ó, ouça, você disse, então você tem que cumprir. Então isso acabou ficando folclórico na época, mas era uma atitude, digamos assim, muito corajosa do Juruna e acertada, porque não foi bem isso, a imprensa entendeu mal, quis dizer outra coisa. Não, tá aqui, ó, você disse textualmente, tá que você tem que cumprir, né? Então a imprensa realmente, a grande imprensa não tem feito essa cobertura como deveria. Falando em imprensa, João, nós temos o nosso portal, o portal do Observatório Terceiro Setor, que nós colocamos uma série de matérias e muitas delas, às vezes, não têm repercussão
repercussão na grande mídia, mas nós registramos. E dentro dessas matérias todas, eu quero destacar algumas que são bastante importantes. Por exemplo, a Amparo Animal, né, lançou uma vaquinha para cuidar dos animais do Pantanal, que com as queimadas, né, eles acabaram sendo vitimizados, então ela tem que estar fazendo essa campanha para poder cuidar desses animais que foram atingidos pelas queimadas. Outra matéria também que está lá é um documentário que dá voz a uma jornalista que teve seu bebê torturado durante a ditadura, né? Acho que então, muitos países já passaram a limpo essa questão, e no Brasil ainda precisa ser aprofundada e passada a limpo esse capítulo perverso da história brasileira dos anos da ditadura, da última ditadura que nós tivemos. E eu quero destacar também, como um destaque final, uma matéria que está diretamente ligada ao tema do programa de hoje, que é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz da perversidade. Uma escola indígena é incendiada numa aldeia em Minas Gerais. E isso não foi, sabe, no século passado, daqui a 10... Não. Aconteceu na última quinta-feira, na semana passada, dia 24 de junho. É uma escola indígena de Chabriabá, tá? Foi incendiada na madrugada da quinta-feira passada em São João das Missões, no norte de Minas Gerais, tá? E o fogo atingiu a biblioteca, a secretaria da escola, tá? E além da casa de medicina tradicional, né? Porque os povos indígenas, eles têm também um conhecimento milenário, pode-se dizer, do tratamento das doenças, da prevenção de doenças, enfim. E essa cultura toda, essa informação importantíssima foi, em parte, destruída nesse incêndio. E olha só, João, o mais terrível, né? O prefeito da cidade, que é o Jair Cavalcante Barbosa, disse que ele espera que seja feita justiça. Tá? Por quê? Porque, segundo as palavras do prefeito, tudo indica que esse ato foi criminoso, ou seja, propositalmente colocaram fogo nessa escola. E ele espera que a investigação realmente seja aprofundada, que os culpados sejam apontados e que depois disso também, sendo apontados e julgados, sejam exemplarmente punidos, porque é inaceitável esse crime que foi cometido contra essa aldeia no norte de Minas Gerais. Mais uma violação de direitos humanos aqui no país, Priscila. Sim, a gente acompanhou o que havia acontecido, né, desse incêndio criminoso, e eu acho que faz parte dessa onda de ataques, né, que começou desde o início de 2019, desde que Bolsonaro foi eleito, o número de ataques a comunidades, o número de invasão a comunidades indígenas aumentou dramaticamente, né, e eu acho que isso vem como um reflexo da política anti-indígena, do discurso racista que ele tem, né, e é muito triste ver que queimaram justamente uma escola, né, que tem um significado simbólico muito forte, né, que é de aprendizagem, e como o Franklin falou, né, tinha também uma parte de medicamentos, de medicina indígena, que é um conhecimento, um conhecimento próprio indígena que a gente não tem, né, e é importantíssimo que eles tenham acesso a uma educação que seja indígena, que esteja respeitando os saberes deles, né, não somente o que vem de fora, né, dessa sociedade ocidental. Claudine, atacar uma escola, como disse a Priscila, é um símbolo, né? Nosso processo civilizatório no país está sendo ameaçado. Exatamente, ela é um símbolo e é um reflexo dessa violência mesmo, né? E não só a questão de ter queimado registros da medicina e das próprias atividades das crianças na escola, mas é um crime que não tem conserto, vamos dizer assim, que não tem como reparar, porque são registros da educação que se queima. Então como que eles vão poder provar notas, avaliações daqueles alunos que estavam sendo feitas num modelo de escola indígena que é diferente do modelo da escola tradicional. Então, ali estavam realmente os registros da vida escolar daquela comunidade. E queimar isso é por fim a um trabalho que vinha sendo feito há muitos anos. O Chacriabá, que é o povo que foi atingido com esse incêndio, eles estão desesperados, porque medicina eles podem recuperar voltando, né? Não queima o que eles fizeram, mas não queima o que eles sabem.
né? A tentativa de eliminar os povos indígenas é sempre, é constante, mas isso não significa que você está queimando o que eles sabem. Isso é um registro, né, que pertence a eles e que passa de pai para filho. Mas registros escolares não tem como recuperar. Então, realmente, é um crime que precisa ser investigado e eu espero que o prefeito da cidade tome as devidas providências, né, em relação a isso, para que não volte a acontecer. Entrando no túnel do tempo de novo, eu me lembrei daqueles 2 indígenas que há 2 ou 3 décadas colocaram fogo neles em Brasília, 2 jovens da classe média alta, né? Mataram 2 indígenas de uma maneira banal, né? Sem necessidade nenhuma. Então, esse histórico contra a população indígena já está no nosso DNA, né? De acordo com um artigo publicado na revista científica, a Academia Nacional de Ciência, os povos indígenas viveram na floresta amazônica por milênios, sem causar perdas ou destruir o bioma. Cientistas que trabalham no Peru comprovaram que o uso da floresta tropical pela população indígena foi sustentável e não causou perdas ou distúrbios detectáveis de espécie ao longo de milênios. Por que a sociedade insiste tanto em ouvir e valorizar os conhecimentos dos povos tradicionais, Priscila? Esse estudo foi muito importante, é muito interessante, porque prova, né, mais uma vez, que as terras indígenas são realmente barreiras contra o desmatamento, né? As terras indígenas hoje, elas contêm pelo menos 80% de toda a biodiversidade do planeta. Então, proteger terras indígenas significa proteger biomas, significa proteger o meio ambiente e, nesse sentido, mitigar as mudanças climáticas, né? Então, a partir do momento que a gente está junto com os indígenas protegendo seus territórios, a gente está protegendo a nós mesmos, né, ao planeta contra as mudanças climáticas e a própria existência do ser humano, né. Então, é muito interessante esse estudo, eu acho que vem realmente só para comprovar mais uma vez que os povos indígenas são os melhores guardiões da natureza. Quero te ouvir, Claudine. Por que nós resistimos tanto dessa sabedoria dessa população indígena? Pelo contrário, nós não só ignoramos, como tentamos destruí-la, né? Nós precisamos entender os povos indígenas dentro dessa complexidade, né? Obviamente que a gente não vai tornar essa narrativa idílica, né? De dizer que todos os povos são bonzinhos, são perfeitos, né? A gente sabe que existe uma diferença, eles são seres humanos, como qualquer um de nós, tem suas diferenças, e muitos já entraram dentro desse modelo civilizatório ocidental do consumismo, da destruição. Mas levando em conta a originalidade dos povos, eles têm um código civilizatório, um modelo civilizatório, eles são civilizados, sim, mas têm um código e um modelo diferente do capitalismo. Eles não pensam o mundo como nós pensamos. E é por isso mesmo que eles são ameaça, porque eles ameaçam interesses econômicos, né? Quando eles dizem que a terra não é uma propriedade privada, mas é uma propriedade coletiva, em que eles vão apenas extrair benefícios para o seu próprio sustento, mas que eles não estão acumulando. Quando eles dizem que uma manada de bois pode danificar uma floresta, né? Que a floresta precisa estar em pé e as árvores não podem ser arrastadas com cordas de ferro, como está acontecendo na Amazônia, quando eles dizem que o animal é irmão, uma árvore é irmã, né? Em comparação com agronegócio e pecuaristas que veem uma vaca, um boi, como apenas utilitário. Então, toda a narrativa histórica indígena vai em contraponto a essa narrativa capitalista, ocidental, neoliberal. Então, é por isso que eles são ameaça, entende, Joel? Porque eles estão realmente falando uma linguagem, um código civilizatório completamente diferente do que o mundo moderno entende hoje. Um documento enviado à CPI da Covid, Claudine, pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, mostra que as populações originárias receberam cloroquina e tiveram dificuldade de acessar leitos de UTI na pandemia. O documento ainda aponta a possibilidade de vacinas destinadas a eles terem sido desviadas a garimpeiros com pagamento em ouro. Olha outro absurdo, Priscila. Sim, é um completo absurdo, né? Porque o sistema de saúde indígena, ele já
ele já era precário antes da epidemia, antes da pandemia começar, e aí quando o Covid começa a atingir essas comunidades em locais, às vezes, muito remotos, eles realmente não têm acesso a um sistema de saúde que vai realmente fornecer os materiais, equipamentos que são necessários, né, para fazer a hospitalização e o tratamento necessário, né. E aí você vê o governo está mais preocupado em distribuir cloroquina do que realmente fornecer vacinas e realmente verificar e fiscalizar como é que essas vacinas estão chegando nos indígenas, né? Então, realmente é uma situação muito complicada. Felizmente, a gente pode ver que a vacinação nos indígenas avançou bem, mas, infelizmente, ainda está limitada somente aos indígenas que estão nas aldeias, né? Eles excluíram do programa de vacinação os indígenas que ficam nas cidades, que é mais um absurdo desse governo. Então, é isso, é bem complicado. Claudine, você ia falar, imagina, as vacinas destinadas às populações indígenas podem ter sido desviadas para garimpeiros, que fizeram pagamento em ouro. Infelizmente, é esse o quadro, é essa a realidade do Brasil, né? Os povos indígenas foram profundamente afetados durante a pandemia, porque morreram lideranças fundamentais para os povos indígenas, os mais velhos, aqueles que são ouvidos, né, dentro das comunidades, são verdadeiros conselheiros, xamãs, né, caciques, pajés, e eles foram, pela idade e pelo fato de terem sido contaminados pela Covid, né, que é um vírus mortal, eles morreram e com isso abalou muito as comunidades indígenas, né, essas várias etnias indígenas. E isso tudo é um projeto político também, porque quando se abre, né, terras, abre estradas, permite o garimpo em terras que deveriam estar sendo demarcadas, em processo de demarcação, está dizendo, olha, podem entrar, podem levar o que quiser. E esses garimpeiros, obviamente, eles levaram a Covid para dentro dessas comunidades e colocaram em risco todas essas populações que já vivem numa situação precária. Vocês também noticiaram no Observatório do Terceiro Setor o problema da falta de alimentação, principalmente para as crianças, né? Nós vimos crianças indígenas do povo Yanomami, por exemplo, morrendo de fome. E não só, né, eles já sofrem com essa questão, né, de falta de recursos para poder viver, porque eles não têm como caçar, como pescar, como se alimentar da forma tradicional, como também foram ainda mais agravados, porque a Covid encontra essa população já frágil, né, já sem alimento adequado, sem assistência médica adequada dentro das suas comunidades, e obviamente que leva à morte. Então, é um projeto político, a gente precisa entender isso. Há um fator psicológico importante que é necessário ser destacado também, né? Eles não podem fazer luto dos seus mortos, né, durante a pandemia. Isso abala muito o psicológico, né? Exatamente, mães indígenas, principalmente do povo Yanomami, que tem um ritual próprio, né? Eles velam durante vários dias, tem todo um processo, elas choravam em entrevista recente, alegando que, inclusive, a dificuldade da língua, né? Porque elas falando em Yanomami e tendo dificuldade de se comunicar com os médicos do posto de saúde que atendeu as suas crianças e elas estavam mortas, e elas querendo levar as crianças de volta para a aldeia para fazer todo o ritual e não tinham acesso aos corpos dessas crianças que tinham morrido e não conseguiam se comunicar para poder dizer exatamente por que elas precisavam tanto daqueles corpos, né? E as crianças tinham morrido exatamente porque tinham sido contaminadas pela Covid e precisavam ficar isoladas. Então, todo esse processo de comunicação no Brasil, ele é muito difícil com os povos indígenas. Nós temos a FUNAI, né, que seria esse órgão que ficaria fazendo essa intermediação, mas, infelizmente, como presidente da FUNAI, nós temos um ex-delegado da Polícia Federal que está abrindo investigação de uma forma única no Brasil, nunca tinha acontecido isso. O presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, abrindo investigação contra os povos indígenas. Então, realmente, absurdo, né? A situação está descontrolada. Nós temos mais 8 minutos, o tempo passou rápido, nós estamos caminhando para o final do programa. Mas antes, o Frank tem um recado a respeito da campanha do Observatório do Terceiro Setor, que é o Observatório em Movimento.
É verdade, Joel. Tem duas campanhas para falar. A primeira é sobre o Observatório em Movimento, que é uma campanha que tem o objetivo de apresentar informações, dicas, sugestões de especialistas de diversas áreas do conhecimento para todos nós que estamos vivendo esse momento de pandemia e também o que vai ser a vida no pós-pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois que essa pandemia passar, né? E para você ter as informações, né, todos e todas terem as informações a respeito da campanha Observatório em Movimento, eu convido que visitem o nosso site www.observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Eu quero falar também, Joel, do Apoio Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Então, para você ter mais informações, você que tem uma ONG, você que quer participar desse projeto, eu convido que você entre no apoie3setor.com.br, o 3 também em numeral, e faça um convite para todos e todas que nos acompanhem em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Eu queria só uma questãozinha para encerrar minha participação no programa de hoje. Foi um programa muito bom, que tratou de uma série de questões. Eu sei que a Priscila está morando aí em Londres. Eu gostaria que ela dissesse rapidamente como que os ingleses veem essa questão indígena do Brasil, né? Um Brasil que tem uma natureza exuberante, que tem um bioma importantíssimo para o planeta, não só para o nosso país, e, no entanto, ele é destruído juntamente com as populações indígenas. Como é que os ingleses veem essa situação no Brasil? Se o Frank me permitir, eu coloco para os europeus em geral, não só os ingleses, né? Os europeus em geral veem o problema da questão da população indígena no país. Eu acho que eu poderia falar pelas pessoas que eu convivo, né, e que sabem um pouco dessa questão. Com certeza, eles são todos pró-indígenas, eles realmente veem os indígenas nessa relação simbiótica e diferente com a natureza, com o meio ambiente, e por isso que eles são pró-indígena, porque aqui existe muito uma ideia de que hoje em dia você deve fazer de tudo para mitigar, trabalhar, né, no seu dia a dia para mitigar as mudanças climáticas, e daí também proteger todos os biomas, né, e a natureza em geral. Então o que eu vejo muito é realmente isso, de que eles são a favor dos direitos indígenas. A maioria das pessoas com quem eu converso acham um absurdo o que está acontecendo, toda vez me pergunta, nossa, mas o que está acontecendo? Eles estão sendo atacados em Brasília, na capital, né, na frente da fundação que deveria estar protegendo eles. Então, realmente... Ou seja, uma outra consciência a respeito da questão indígena. É uma outra consciência, sim, pelo menos das pessoas com quem eu convivo, sim. Fechando a nossa entrevista, eu gostaria com você mesma, Priscila, do que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito desse assunto? Você já falou desta campanha, nós já estamos numa situação gravíssima, a Covid veio potencializar o problema da população indígena no país, mas para fechar a sua entrevista, o que você gostaria de deixar registrado que é fundamental para que os nossos ouvintes registrem? Sim, o que eu acho fundamental, que eu já comentei antes, é que a sociedade civil apoie o levante indígena, apoie as organizações indígenas, apoie a luta indígena. Eles estão resistindo há mais de 520 anos, e nesse momento desafiador, eles estão se fortalecendo, eles estão recebendo apoio, e eles estão lá na frente, eles estão realmente se mobilizando contra esse governo da morte, contra todas essas ações que estão vindo realmente contra os direitos deles. Então eu acho que a gente tem que aprender muito com eles, com toda essa mobilização, porque eu acredito que parte da sociedade brasileira está meio que paralisada, né, e a gente vê ali no movimento indígena essa força toda, toda essa... realmente essa força que é fundamental, né, para estar seguindo em frente. E aí, só para acabar rapidinho, eu queria só citar Célia Chacriabá, indígena, uma frase que ela falou que eu acho que é importantíssima para a gente finalizar. Vou ler aqui. Não conseguiu nos matar na época da colonização. Também não conseguiu nos enterrar na época da ditadura. Atualmente, estamos vivendo um momento do genocídio legislado. É pela caneta que estão nos matando. Então, acho que isso resume bem o que está acontecendo no momento. Claudine, suas considerações finais
que mais importante você gostaria de ajustar no nosso programa? A gente fez um belo diagnóstico, falou dos vários problemas que estão ocorrendo aqui. Você vê alguma saída no fundo do túnel? A saída é pela educação. É as pessoas se educarem, se reeducarem, romperem com essa narrativa única, né, eurocêntrica, né, antropocêntrica, de achar que o homem é o ser superior, né, dentro de uma sociedade que segue um código civilizatório capitalista que não dá mais conta, né, da gente viver no planeta Terra. Então, nós precisamos mudar a forma como nós vemos o mundo, e essa mudança passa pela forma como nós vemos os povos indígenas. Se a gente conseguir compreender, né, como é que eles vivem, como é que eles pensam, já teríamos dado um passo adiante na própria forma como nós nos entendemos como povo brasileiro. Nós somos indígenas também, como disse Viveiros de Castro. Quem não é indígena no Brasil? Quem não é indígena no Brasil é aquele que nunca se miscigenou, né? Mas na nossa raiz, nós temos sangue indígena também. Então, negar os povos indígenas é negar a nossa própria existência. É preciso que a gente, então, reaprenda o que é o povo brasileiro, em primeiro lugar, e passe a apoiar a causa indígena. Essa semana vai ser votado o marco temporal, né? Vai ser votada também a PL 191, a PEC 215, a PL 2633, que são todos projetos contra os povos indígenas. Então, o povo precisa ir para frente do Congresso, sim, se preciso for, somar ao levante pela terra, ou se não pode fazer isso por conta da pandemia, vá até as organizações sociais como o Observatório do Terceiro Setor e se informe sobre essas coisas. E a partir daí comece a entender que o apoio aos povos indígenas é o apoio a todos nós. Eu acho que é essa a mensagem mais importante que a gente poderia deixar. Eu já deixo meu agradecimento, viu? Porque eu sei que o Observatório do Terceiro Setor é um grande parceiro dos povos indígenas. Eu agradeço em meu nome e agradeço em nome deles também. Tenho certeza disso. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Claudine Mello, historiadora e fundadora e educadora da Étnico Eduque. Ela é ativista de direitos humanos. A Priscila Oliveira, pesquisadora e ativista da Survival Internacional, Movimento Global pelos Povos Indígenas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, Agenda 2030 e a realidade brasileira. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.